onde a força se mede em toneladas e a precisão pode ser mortal, existem máquinas tão poderosas que desafiam toda a lógica humana. São os monstros de aço, máquinas pesadas tão perigosas que nem sequer deveriam existir. E, no entanto, estão aqui, rugindo na terra, debaixo d'água e até no ar. Não foram criadas para a beleza, e sim para dominar, perfurar, destruir e mover o que o ser humano não consegue. Bem-vindo ao universo das 200 máquinas pesadas mais perigosas do planeta. A primeira da nossa lista é uma lenda viva, a Bagger 293, a maior escavadeira do mundo. Construída pela companhia alemã Takraf, mede 96 metros de altura, mais do que um prédio de 30 andares, e pesa mais de 14 mil toneladas. Essa besta de aço pode mover 240 mil toneladas de terra por dia, um número que nenhum outro veículo terrestre igualou. Sua roda de corte, de 21 metros de diâmetro, gira sem descanso, triturando colinas inteiras. Cada rotação equivale a escavar o conteúdo de uma piscina olímpica. Mas seu perigo não reside apenas no tamanho, e sim na capacidade de mudar a paisagem inteira de uma região. Onde a Bagger 293 trabalha, a geografia desaparece. E se falamos de monstros que fazem o solo tremer, não podemos omitir o Caterpillar 797F, o caminhão de mineração mais grande fabricado em série. Com 7 metros de altura, pneus de quase 4 metros de diâmetro e um peso operacional superior a 600 toneladas, esse Titã transporta 400 toneladas de carga por viagem. Seu motor a diesel de 4.000 cavalos de potência poderia mover um trem completo, e seu tanque de combustível de 3.800 litros se esvazia em apenas 8 horas de trabalho contínuo. Nas minas de cobre do Chile e da Austrália, os operadores o descrevem como uma montanha sobre rodas. O 700ET97F não para diante de nada. Quando acelera, a terra treme. Mas a força nem sempre vem acompanhada de elegância. Algumas máquinas foram projetadas para a guerra total contra o terreno. A Marion 6360 The Captain, uma draga colossal construída nos anos 60 nos Estados Unidos, pesava 13.000 toneladas e podia levantar uma pá do tamanho de uma casa. Seu braço de 100 metros escavava em minas de carvão a céu aberto, movendo 300 toneladas de material por conchada. Era tão grande que tinha escadas internas, elevadores e um sistema elétrico completo só para sua tripulação. Durante décadas, foi a rainha do mundo da mineração, até que um incêndio interno a destruiu em 1991. Nenhuma máquina voltou a igualar sua combinação de força bruta e fragilidade mecânica. Nos desertos da Arábia Saudita, outra besta domina o horizonte. A Belaz 705 Cetécios I-10, o maior caminhão já criado. Fabricado na Bielorrússia, esse colosso pode transportar 450 toneladas em uma única carga. Seu motor duplo, com mais de 4.600 cavalos combinados, o impulsiona a 65 km/h mesmo carregado. Mas o que o torna realmente perigoso é seu tamanho. Seu ponto cego pode cobrir o comprimento de um ônibus inteiro. Quando esse monstro vira, tudo o que cruza seu caminho desaparece. Existem apenas 20 unidades no planeta e cada uma custa mais de 6 milhões de dólares. Ver uma Belaz em movimento é presenciar a força da engenharia bielorrussa em sua máxima expressão. Nas profundezas do oceano, o perigo adota outra forma. O Allseas Pioneering Spirit, um navio suíço de instalação petrolífera, é o navio mais grande e poderoso já construído. Mede 382 metros de comprimento e 124 de largura, e pode elevar 48.000 toneladas de plataformas petrolíferas com seus braços hidráulicos. É capaz de desmantelar estruturas marítimas inteiras como se fossem peças de Lego. Seu poder é tão descomunal que gera ondas de mais de 2 metros só ao manobrar. No Mar do Norte, é conhecido como o devorador de plataformas. À sua passagem, o oceano inteiro parece recuar. Em terra firme, as perfurações profundas exigem ferramentas igualmente intimidantes. A tuneladora Bertha TBM, Tunnel Boring Machine, utilizada em Seattle para construir túneis subterrâneos, pesa 7.000 toneladas e mede 17,5 metros de diâmetro. Seus dentes de aço ao manganês
cortam rocha sólida como se fosse manteiga. Seu empuxo hidráulico equivale à pressão de 10.000 automóveis, esmagando uma única parede. Mas quando algo sai errado, o perigo é real. Certa vez, ficou presa durante meses sob a cidade, provocando milhões em perdas. As tuneladoras como a Bertha são o lembrete de que até o progresso pode se transformar em monstro. E enquanto alguns gigantes trabalham debaixo da terra, outros enfrentam o próprio céu. O Antonov An-225 Emria, o maior avião de carga do mundo, foi um símbolo de poder até sua destruição em 2022. Com 6 motores turbofan e capacidade de carga de 250 toneladas, podia transportar locomotivas, aviões inteiros ou reatores nucleares. Sua envergadura era tão grande, 88 metros, que só podia aterrissar em uma dúzia de aeroportos do planeta. Quando decolava, sua sombra cobria hectares inteiros. Foi uma máquina majestosa, mas também perigosa. Cada voo exigia um cálculo milimétrico para não destruir a pista com seu próprio peso. Era literalmente o gigante que voava. E se o céu tem seu monstro, o espaço tem o seu. O NASA Crawler Transporter, um veículo de esteiras construído nos anos 60 para transportar foguetes espaciais, pesa 2.700 toneladas e se move a apenas 1,6 km/h. Mas seu poder é inimaginável. Pode carregar 8 milhões de quilos sem se deformar. Cada uma de suas 8 esteiras pesa 900 toneladas e seu sistema hidráulico ajusta o equilíbrio para manter os foguetes perfeitamente verticais durante o trajeto. Quando transporta um lançador espacial, a vibração de seu movimento pode ser sentida a quilômetros. É tão lento quanto uma tartaruga, mas tão perigoso quanto um terremoto em movimento. Estas são apenas as primeiras criaturas do catálogo mecânico que domina nosso planeta. Gigantes que escavam, flutuam, voam ou esmagam. Máquinas que redefinem os limites do possível e nos lembram uma verdade inquietante. O ser humano não apenas constrói ferramentas, constrói poder. E às vezes, esse poder pode sair de controle. Na fronteira entre a engenharia e a destruição, existem máquinas que não foram projetadas para construir, e sim para impor poder. São as feras do combate, os titãs da demolição, os símbolos de uma humanidade que converteu o aço em seu próprio exército. Aqui, a precisão se transforma em arma e o ruído em advertência. Começamos com o lendário Landkreuzer PMI-1000 Ratte, um projeto alemão da Segunda Guerra Mundial que nunca chegou a ser concluído, mas cujo desenho ainda causa arrepios. Seu peso estimado era de 1.000 toneladas, seu comprimento de 35 metros e sua altura de 11. Teria sido equipado com 2 canhões navais de 280 mm, múltiplos antiaéreos e um motor a diesel capaz de movê-lo a 40 km/h. Era literalmente um couraçado em terra. Se tivesse sido construído, teria esmagado estradas, pontes e qualquer obstáculo sob seu próprio peso. O simples conceito era tão descomunal que os engenheiros temiam que seu movimento gerasse ondas sísmicas. O Ratte nunca rodou, mas sua sombra ainda pesa sobre a história da engenharia militar. Em tempos modernos, o legado dessa ambição colossal continua. O T-28 Super Heavy Tank, desenvolvido pelos Estados Unidos no final da mesma guerra, alcançou 95 toneladas de puro aço blindado. Não tinha torre giratória. Seu canhão de 105 mm era fixo, projetado para destruir fortificações e bunkers. Seu perigo não era apenas seu poder de fogo, mas seu peso. Nenhuma ponte podia suportá-lo. Deslocava-se lentamente, como uma fortaleza móvel, e apenas 2 unidades foram construídas antes de ser considerado extremo demais até para o exército. Hoje, um deles descansa em um museu, lembrando o quão perto estivemos de colocar uma montanha em movimento. Mas nem todo o poder militar caminha. Alguns monstros voam. O maior helicóptero de transporte do mundo, o Mi-26 Halo, projetado na União Soviética, tem capacidade de carga de 20 toneladas e um rotor de 32 metros de diâmetro. Com suas 2 turbinas de 11.000 cavalos de potência cada, pode levantar um tanque completo ou um avião leve. Em operações de resgate,
Já foi visto carregando trens descarrilados, helicópteros avariados e até aviões caídos. Seu rugido é tão ensurdecedor que as ondas de choque podem quebrar vidraças a 200 metros. É uma das poucas máquinas voadoras que intimidam mais no solo do que no ar. E se falamos de máquinas que transformam a guerra moderna, nenhuma impressiona tanto quanto a Bagger 288 modificada, uma variante adaptada pelo exército alemão para operações de demolição subterrânea e extração estratégica. Equipada com braços hidráulicos reforçados e brocas explosivas, seu tamanho e poder foram aproveitados para remover terreno e criar túneis de defesa. Sua roda principal, do tamanho de uma casa, gira com tanta força que pode destroçar estruturas de concreto armado em segundos. Embora hoje seja usada com fins industriais, sua origem militar ainda faz parte de seu mito. Não há terreno que resista ao seu avanço. No desmonte urbano, o perigo adota outra forma. A Komatsu PC-8000, uma das maiores escavadeiras do planeta, é utilizada em demolições de arranha-céus e estruturas industriais. Pesa 750 toneladas e seu caçambão de 42 mm pode triturar vigas de aço com um único movimento. No Japão, algumas unidades foram modificadas para operar de forma remota, eliminando o risco humano, mas não o risco mecânico. Uma única falha hidráulica pode convertê-la em uma catástrofe em movimento. Quando trabalha, o solo vibra como se tremesse. E no mundo da engenharia pesada, isso não é metáfora, é literal. As máquinas de demolição mais perigosas, no entanto, nem sempre são as maiores. Algumas são pequenas, precisas e letais. O Brock 900R, um robô sueco de demolição controlado à distância, é um exemplo perfeito. Pesa apenas 11 toneladas, mas seu braço hidráulico pode aplicar mais de 700 toneladas de pressão por polegada quadrada. É usado em usinas nucleares, refinarias e zonas de guerra, onde o risco humano é inaceitável. Seu aspecto engana, parece um inseto mecânico, mas sua força pode pulverizar concreto reforçado. É a evolução da destruição, precisão fria, controle remoto e força desumana. E entre todas as categorias, há um tipo de máquina que gera tanto respeito quanto medo: as cortadoras sísmicas. O modelo americano Vermeer TU-15 Terrain Leveler é utilizado em mineração e na construção de bases militares. Seu tambor de corte, com dentes de carboneto de tungstênio, pode penetrar rocha sólida de 35 MPa de resistência, gerando um estrondo que se escuta a quilômetros. Cada passada levanta uma nuvem de poeira que parece fumaça de guerra. Sua periculosidade não está apenas no que corta, mas no que deixa. Um terreno completamente nivelado, sem vida nem forma. Quando o T-1155 termina, a paisagem parece ter sido bombardeada. Na Rússia, a demolição assume um tom ainda mais extremo com a UZTM EKG-35, uma pá escavadeira elétrica de mina que pesa mais de 1.300 toneladas. É projetada para escavar materiais duros, mas também já foi usada para demolir estruturas de aço em zonas industriais abandonadas. Seu motor elétrico principal, de 10.000 kW, pode arrancar um bloco de rocha do tamanho de um ônibus sem dificuldade. À sua passagem não há ruído mecânico, apenas o zumbido elétrico do poder absoluto. Os operadores dizem que estar dentro dela é como pilotar um planeta. No deserto de Nevada, Estados Unidos, existe uma máquina experimental conhecida como The Earth Eater, desenvolvida em colaboração com a DARPA. Trata-se de um veículo autônomo de perfuração contínua, equipado com canhões de DUIs, plasma e um sistema de corte térmico que pode derreter rocha em tempo real. Embora seu uso oficial seja para mineração profunda, acredita-se que também tenha sido testado em cenários de defesa subterrânea. Nenhuma câmera registrou seu funcionamento completo, mas relatórios técnicos confirmam que pode perfurar 100 metros por hora. Se a informação for verdadeira, estamos diante de uma máquina que literalmente devora o planeta. E se a Terra pode ser perfurada, a água também pode ser domada. Na Noruega, engenheiros marítimos desenvolveram o Seabed Constructor, um navio autônomo de exploração profunda, capaz de descer até 6.000 metros. Equipado com braços robóticos, radares e sistemas sonar, tem sido utilizado para resgatar caixas pretas de aviões afundados e recuperar materiais estratégicos.
Seu tamanho não impressiona tanto quanto seu alcance. Trabalha onde nenhum ser humano pode sobreviver. Nas profundezas, onde a pressão pode esmagar o aço, o Seabed se move em silêncio. É uma máquina que enxerga na escuridão e manipula o fundo do mundo. Essas máquinas militares e de demolição representam o lado escuro do engenho humano. Cada uma é um lembrete de que a linha entre engenharia e destruição é perigosamente tênue. Porque, no fim, toda máquina criada para proteger também pode destruir. E no bloco seguinte, entraremos em um território ainda mais inquietante. As máquinas experimentais, nucleares e automatizadas que trabalham onde nenhum ser humano poderia, nem deveria, fazê-lo. Há um tipo de máquina que não faz barulho, não levanta poeira nem deixa pegadas. Não trabalha sob o sol nem precisa de motorista. São as máquinas ocultas do mundo moderno, criadas para operar onde o ser humano não pode, ou não deve, entrar. Debaixo da terra, entre radiação, ou em zonas tão tóxicas que só o metal pode sobreviver. Não são ferramentas, são extensões da vontade humana levadas ao limite. Nas entranhas do Japão, uma das máquinas mais temidas já criadas surgiu após o desastre de Fukushima, o Toshiba Scorpion Robot. Com forma de inseto metálico, foi projetado para ingressar no coração fundido do reator nuclear. Pesa apenas 20 quilos, mas seus braços hidráulicos e sua câmera resistente à radiação podem suportar níveis 700 vezes superiores aos mortais. Seu corpo de titânio permite arrastar-se entre escombros e serpentear por tubos estreitos. No entanto, seu trabalho é uma sentença. Cada unidade enviada ao núcleo é destruída em questão de horas pela radiação extrema. Essas máquinas não regressam. São os soldados silenciosos de uma guerra invisível. Mas se o Japão luta com o átomo, a Rússia o domina. Em laboratórios da Sibéria, o Belaz N-500 Nuclear Transporter é um monstro que transporta materiais radioativos de alto risco. Com um peso total de 180 toneladas e uma cabine blindada com chumbo e titânio, sua missão é mover contêineres de urânio e plutônio entre plantas de reprocessamento. No interior, o condutor fica completamente isolado, controlando o veículo por meio de câmeras e sensores de radiação. Uma simples falha de vedação poderia convertê-lo em um evento catastrófico. Seu motor diesel-elétrico, de 2.500 cavalos de potência, o mantém em marcha por dias, sem interrupção. Cada viagem é um lembrete de que o perigo nem sempre está no que se vê, mas no que se transporta. No deserto de Nevada, Estados Unidos, encontra-se outra máquina de natureza inquietante, a tuneladora TBM Subterrane, um protótipo militar capaz de derreter rocha usando calor nuclear. Segundo documentos desclassificados, seu sistema gerava uma temperatura de 2.000 graus Celsius, fundindo o terreno e criando túneis lisos como vidro. Não perfurava, queimava. Seu objetivo original era criar rotas subterrâneas para mísseis e bases secretas. Embora oficialmente tenha sido desmantelada, alguns engenheiros asseguram que ainda existam versões ativas, trabalhando sob a superfície. Seu apelido entre os que a conheceram diz tudo: a serpente que se alimenta de terra. Nem todas as máquinas nucleares estão sob a terra. Nos céus, uma das criações mais controversas foi o Tupolev Tu-95OL, um avião soviético impulsionado por um reator nuclear experimental. Embora tenha voado apenas algumas vezes, sua ideia era assustadora: manter um voo quase ilimitado, graças à energia atômica. Os engenheiros o apelidaram de o Bombardeiro Infinito. No entanto, a radiação na cabine era tão alta que nenhum piloto suportava mais de 2 horas. O projeto foi cancelado, mas sua existência provou algo: a obsessão humana pelo poder absoluto não tem freio. No leste europeu, outro tipo de monstro se move em silêncio, o MAZ-797, um caminhão soviético de 24 eixos e 183 toneladas, projetado para transportar mísseis nucleares intercontinentais. Seu tamanho é tão descomunal que requer 2 motores de avião para se mover. Cada pneu mede 1,6 metro de altura, e seu sistema de direção permite girar as 24 rodas simultaneamente. Foi criado para que os mísseis nunca pudessem ser localizados, uma base móvel de destruição em massa.
Vê-lo avançar é como presenciar uma civilização inteira movendo-se sobre rodas. E embora seu propósito fosse estratégico, seu poder era desumano. Uma única ordem, e o planeta poderia mudar para sempre. A automação também tem seu rosto perigoso. Nos túneis subterrâneos de Londres, a Crossrail TBM-ADA representa o lado civil da mesma tecnologia extrema. Com 7,1 metros de diâmetro e 1.000 toneladas de peso, essa tuneladora avança 100 metros por semana, empurrada por um exército de motores elétricos. O inquietante não é o tamanho, e sim a independência. Pode trabalhar semanas sem que um humano a toque. Controlada por sensores e algoritmos, adapta-se sozinha ao tipo de terreno, à umidade e à pressão. Se detecta uma falha, ela para, se reconfigura e continua. Cavando. É uma máquina que pensa enquanto devora o subsolo, mas o domínio do fogo também gerou criaturas novas. Nos desertos do Novo México, testou-se a Sandia Heat Drill, uma perfuradora térmica que utiliza micro-ondas concentradas para abrir caminho através do basalto sólido. Sua temperatura supera os 1.800 graus e seu campo eletromagnético pode interferir com equipamentos eletrônicos a centenas de metros. Foi criada para projetos geotérmicos, mas sua energia é tão intensa que derrete sensores, câmeras e drones próximos. Os testes confirmaram sua eficiência, mas também seu risco. Em um deles, o solo literalmente pegou fogo. Quando a tecnologia toca o limite se converte em perigo. E se falamos de perigo invisível, poucas máquinas superam os drones autônomos de combate pesado. O BAE Systems Taranis, desenvolvido no Reino Unido, é uma aeronave não tripulada com inteligência artificial capaz de tomar decisões de ataque sem intervenção humana. Sua estrutura furtiva, seu motor Rolls-Royce Adder e seu radar de evasão o tornam quase indetectável. Em simulações, demonstrou a capacidade de identificar, priorizar e destruir alvos com margem mínima de erro, porém sem controle humano direto. Seu próprio nome, Taranis, provém do deus celta do trovão, e como ele, não precisa de permissão para golpear. No Ártico, onde o frio congela até os pensamentos, opera uma máquina que parece de outro mundo. A IceMoe Autonomous Drill, projetada por cientistas alemães para perfurar geleiras e luas geladas. Funciona sem cabos, derretendo o gelo com calor interno e avançando com sensores de pressão. É lenta, mas imparável. Em futuras missões, planeja-se enviá-la à Lua Europa de Júpiter para buscar vida sob o gelo. Se conseguir, será a primeira máquina terrestre a penetrar outro mundo. Estas são as máquinas que não se mostram ao público. As que trabalham em silêncio, sem câmeras, sem testemunhas. Algumas operam debaixo da terra, outras sob o mar ou em atmosferas tóxicas. Mas todas compartilham uma característica comum: sua capacidade de existir sem nós. Nelas, o ser humano não é operador, e sim espectador. E o mais assustador é isto: a cada ano seu número aumenta. Porque enquanto o homem busca segurança, a tecnologia busca autonomia. E nesse ponto sem retorno, a máquina deixa de ser ferramenta, para converter-se em vontade. Cada quilowatt que acende uma cidade, cada tonelada de aço, cada barril de petróleo, tudo provém de um tipo de máquina que vive entre o poder e o risco. São os colossos industriais do planeta. Gigantes que perfuram a terra, aquecem o metal, domam os mares e controlam a energia do fogo. Mas sua grandeza vem acompanhada de um preço, um erro e tudo explode. Comecemos no Golfo do México, onde se erguem as estruturas mais temidas da engenharia moderna. As plataformas petrolíferas ultraprofundas. Entre elas, a tristemente famosa Deepwater Horizon representa o poder e o perigo em sua forma mais pura. Com 120 metros de altura e 33 mil toneladas, podia perfurar até 9 mil metros sob o mar. Seu trado principal girava a 200 rotações por minuto, enquanto um braço hidráulico de 15 metros guiava o tubo de perfuração. Uma única falha de pressão, em fração de segundo, bastou para provocar o desastre de 2010, a explosão que liberou 4,9 milhões de barris de petróleo no oceano. Desde então, cada plataforma leva um lembrete. A energia do planeta também pode matá-lo.
A milhares de quilômetros nas águas geladas do norte da Rússia, opera a Kola Super Deep Borehole, uma perfuradora científica que alcançou 12.262 metros de profundidade, mais do que a altura do Everest. Foi construída durante a Guerra Fria e seu propósito era explorar o interior da Terra, mas sua tecnologia superou os limites físicos conhecidos. A essa profundidade, a pressão é tão brutal que o metal se dobra como se fosse cera. Os engenheiros soviéticos ouviram ruídos que pareciam gemidos sob o solo, produto do atrito do aço ao calor extremo. O projeto foi interrompido, não por falta de dinheiro, mas porque a Terra literalmente começou a se fundir. E se o subsolo é um inferno, o mar é seu espelho. Na Noruega, a plataforma de gás natural Troll A, antiga Statoil, hoje Equinor, ergue-se como uma catedral sobre o oceano. Mede 472 metros de altura, dos quais 300 estão submersos e pesa mais de 1 milhão de toneladas. Foi construída em terra e depois flutuada até sua posição final, ancorando-se ao leito marinho com cabos de aço da espessura de árvores. Sua estrutura de concreto pode resistir a ondas de 30 metros e ventos de furacão. É tão gigantesca que os engenheiros precisam usar veículos elétricos internos para se deslocar por seu interior. Quando a arrebentação golpeia sua base, o som é como um trovão surdo, o batimento do monstro industrial mais alto do planeta. Em terra firme, os perigos tomam outra forma. Na Alemanha, a siderúrgica ThyssenKrupp abriga altos fornos capazes de fundir mais de 10.000 toneladas de aço por dia. Cada um opera a temperaturas acima de 1.600 joules. A cena dentro da planta parece saída do centro de um vulcão. Rios de metal líquido, faíscas que voam como fogos de artifício e braços robóticos que manipulam toneladas incandescentes. Os trabalhadores usam trajes térmicos que suportam calor extremo, mas mesmo assim, um único erro pode ser fatal. Uma gota de água sobre o aço fundido gera uma explosão que poderia derrubar um galpão inteiro. Nesses templos do fogo, respeito não é opcional. O aço não perdoa. Ainda mais impressionante é o reator ITER, o projeto de fusão nuclear mais ambicioso do mundo, localizado na França. Seu objetivo? Replicar a energia do Sol na Terra. Para isso, utiliza ímãs supercondutores que geram campos para conter um plasma a mais de 150 milhões de graus Celsius. Em seu interior, o plasma gira a uma velocidade próxima à da luz. É promessa e ameaça ao mesmo tempo. Se for controlado, pode abastecer o planeta por milênios. Se falhar, poderia vaporizar tudo ao redor. O ITER ainda está em construção, mas sua simples existência demonstra que o ser humano já está brincando com o fogo das estrelas. Na China, o poder industrial adota forma de titã com a barragem das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo. Mede 2,3 quilômetros de comprimento e contém mais de 39 bilhões de metros cúbicos de água. Sua estrutura gera 22.500 megawatts, suficiente para iluminar um país inteiro. Mas sua pressão interna é tão colossal que cientistas asseguram que alterou o eixo de rotação da Terra em 0,06 grau. É uma máquina fixa, sim, mas viva. Cada comporta pesa 700 toneladas e, quando se abre, libera uma corrente de água com a força de um terremoto. Se algum dia falhasse, o rio Yangtze poderia apagar cidades inteiras em questão de horas. É a maior prova de que a energia também pode ser uma arma. Enquanto isso, sob o solo canadense, a mineração subterrânea depende de feras cegas. Uma delas é a Sandvik LH621, uma carregadeira subterrânea de 60 toneladas equipada com motor diesel de 540 cavalos. Seu sistema de ventilação interna permite operar em túneis cheios de poeira e gás. Não tem para-brisa nem janelas. É controlada por sensores e câmeras infravermelhas. Os operadores a chamam de a sombra, porque trabalha na completa escuridão, carregando pedra e metal sem parar. Quando seu motor ruge, o eco rebate nas paredes do túnel como se o inferno respirasse. Nas refinarias mais perigosas do mundo, as unidades de craqueamento catalítico são verdadeiras bombas adormecidas. Cada torre pode atingir 50 metros de altura
e manejar pressões de 40 atmosferas. Sua função é quebrar moléculas de petróleo para convertê-las em combustível, mas quando o equilíbrio químico se rompe, o resultado é devastador. Em 2012, uma explosão em uma planta na Venezuela lançou uma torre inteira a 200 metros de distância. Naquele dia, o mundo lembrou que até as máquinas mais avançadas podem se voltar contra o Criador. A linha entre energia e destruição é mais fina do que o aço. E se há um tipo de máquina que encarna o risco constante, é a grua portuária colossal. O modelo Liebherr TCC 78000, por exemplo, pode levantar 1.600 toneladas de uma só vez. Sua estrutura mede 164 metros e seu braço principal pode erguer um prédio de 30 andares. Nos portos de Hamburgo e Roterdã, essas gruas são tão altas que devem ser monitoradas por radar aéreo para não interferir com voos comerciais. Uma rajada de vento mal calculada poderia converter uma operação em tragédia. Mas, quando funcionam corretamente, são o esqueleto do comércio mundial, levantando contêineres e navios como se fossem brinquedos. Neste ponto, o padrão é claro. Todas as grandes obras do ser humano têm um lado escuro. Cada vez que construímos uma máquina maior, mais potente, mais eficiente, também criamos uma nova forma de perigo. Porque o poder absoluto sempre exige um preço: vigilância, precisão e respeito. E se as máquinas industriais governam o solo e o mar, as que veremos no próximo bloco governam o ar e o espaço. Aviões, helicópteros e naves experimentais tão poderosas que parecem desafiar a gravidade. E, às vezes, a própria sanidade humana. Quando o ser humano conquistou a terra e o mar, restava apenas um desafio: o céu. Mas voar não foi suficiente. Era preciso fazê-lo mais alto, mais rápido e maior. Dessa ambição nasceram as máquinas aéreas mais extremas já criadas. Aviões que rompem a barreira do som, helicópteros que transportam cidades e naves que escapam da gravidade. Cada uma delas empurra os limites do ar e do bom senso. Comecemos com o Antonov An-25 Mriya, o maior avião do mundo. Fabricado na Ucrânia, foi criado para transportar o ônibus espacial soviético Buran sobre seu fuselagem. Mede 84 metros de comprimento e tem 88 metros de envergadura, mais largo que um campo de futebol. Seu peso máximo de decolagem alcançava 640 toneladas e seus 6 motores turbofan produziam uma potência total de 140 mil cavalos. Esse colosso podia carregar locomotivas, geradores ou até outros aviões. Mas seu tamanho também era sua fraqueza. Exigia pistas especiais, manutenção constante e uma equipe de voo de 6 pessoas. Em 2022, foi destruído durante a guerra na Ucrânia e com ele perdeu-se uma das maiores façanhas da engenharia aérea. Até hoje, nenhum país conseguiu construir um sucessor. O Mriya, sonho, em ucraniano, segue sendo uma lenda caída. No entanto, o ar ainda guarda titãs vivos. O Lockheed C-5M Super Galaxy, usado pela Força Aérea dos Estados Unidos, pode transportar 140 toneladas de carga e percorrer 8.000 quilômetros sem reabastecer. Em seu interior cabem tanques, helicópteros, veículos blindados ou até casas pré-fabricadas. Mas seu poder envolve risco. Em 1975, um erro hidráulico em uma de suas comportas causou uma despressurização que quase partiu o fuselagem ao meio. Desde então, cada voo de um C-5M requer monitoramento milimétrico. São os titãs do ar, máquinas que voam com o peso da terra. Mais acima, onde o ar se torna quase inexistente, reina uma besta de outra era, o Lockheed SR-71 Blackbird. Projetado nos anos 60, foi o avião mais rápido já construído, alcançando Mach 3,3, ou seja, mais de 3.500 km/h. Sua pele feita de titânio se expandia vários centímetros pelo calor do atrito atmosférico. A essas velocidades, um pequeno erro de cálculo podia convertê-lo em fogo. Por isso, cada voo era uma missão de precisão total. O piloto usava um traje pressurizado semelhante ao dos astronautas e a aeronave se reabastecia em pleno voo a velocidades supersônicas. Nenhum míssil inimigo conseguiu alcançá-lo. Era tão veloz que podia ver o amanhecer 2 vezes em um único voo. Mas seu perigo residia nisso. Mesmo
A linha entre o voo e a incineração estava a 1 segundo de distância. Na outra face da velocidade estão os helicópteros que desafiam a lógica por seu tamanho. O Mi-12 Homer, também soviético, foi o maior helicóptero da história. 2 rotores laterais de 35 metros cada, 4 motores de turbina de 6.500 cavalos e capacidade de carga de 40 toneladas. Era tão gigantesco que sua cabine de comando parecia um ônibus com asas. No entanto, seu tamanho o tornava quase impossível de controlar com precisão. Os pilotos descreviam o voo como tentar equilibrar um prédio sobre uma brisa. Apesar de seus feitos, foi cancelado. Grande demais, caro demais e, sobretudo, perigoso demais para voar. Mas o sonho de dominar o ar não morreu aí. Em 1988, engenheiros soviéticos apresentaram o Ekranoplan KM, conhecido como o Monstro do Cáspio. Não era um barco nem um avião, era ambos. Deslizando a 500 km/h sobre a superfície do mar, utilizava o efeito solo para flutuar a poucos metros da água. Media 92 metros de comprimento e pesava 544 toneladas. Seu propósito era militar, lançar mísseis antinávio a alta velocidade. No entanto, seu manuseio era tão instável que uma rajada de vento bastava para derrubá-lo. Era um dragão do mar e do ar que nunca aprendeu a voar por completo. Em tempos mais recentes, os engenheiros levaram esse conceito ao limite com projetos como o Stratolaunch Rock, o avião com a maior envergadura do mundo. Sua missão é levar foguetes até a estratosfera para lançá-los ao espaço. Suas asas medem 117 metros e ele é impulsionado por 6 motores de Boeing 747. Quando decola, parece dividir o céu em 2. Mas seu perigo está na própria decolagem. Uma vibração mínima ou uma falha de pressão pode causar uma catástrofe. Os engenheiros o descrevem assim: voar um Stratolaunch é como segurar um planeta com os dedos. Enquanto isso, o céu virou um laboratório. O Boeing X-37B, uma nave espacial reutilizável controlada por inteligência artificial, passa meses orbitando a Terra sem tripulação. Ninguém sabe exatamente o que faz lá em cima. Suas missões são classificadas. O certo é que sua capacidade de permanecer mais de 900 dias em órbita sem manutenção demonstra que o ser humano já criou máquinas que podem sobreviver sozinhas no espaço. Não são satélites, nem ônibus espaciais. São guardiões silenciosos sobre nossas cabeças. Mas até o espaço tem seu lado perigoso. Os foguetes de lançamento pesado, como o SpaceX Starship, combinam potência e risco em sua forma mais pura. Com 120 metros de altura e uma força de empuxo de 7.500 toneladas, cada decolagem equivale a uma pequena explosão nuclear. Quando falha, o resultado é um espetáculo apocalíptico: fogo, metal fundido e uma chuva de destroços caindo do céu. No entanto, é nesses fracassos que se escreve a história da conquista espacial. Cada explosão é um passo adiante. No extremo oposto, sob as Unterseetusses, nuvens, existem máquinas aéreas que nunca decolam por completo, mas dominam a atmosfera com igual poder. Os dirigíveis industriais de transporte pesado, como o Airlander 10, podem carregar 10 toneladas flutuando com hélio. São silenciosos, eficientes e quase autônomos, mas seu tamanho os torna vulneráveis. Uma tempestade pode arrancá-los do céu e convertê-los em desastres flutuantes. E ainda assim, representam o futuro do transporte aéreo sustentável. Gigantes que não rugem, mas sussurram enquanto voam. Essas máquinas aéreas e espaciais são o resultado de um único impulso humano: a necessidade de ir além. Mas toda vez que um motor ruge nos céus, a Terra treme um pouco, porque o céu, como o aço, só respeita quem o compreende. E no próximo bloco, desceremos novamente à terra firme, mas não a calma. Você verá as máquinas terrestres mais massivas, blindadas e letais que o homem já colocou sobre rodas, as rainhas do asfalto, do deserto e do campo de batalha. Quando o aço toca o chão, o planeta treme. Em minas, desertos e campos de batalha, existem máquinas tão gigantescas que parecem desafiar as leis da física. São os titãs terrestres. Criaturas de metal que arrastam montanhas, atravessam o barro e suportam explosões.
à sua passagem, nada fica intacto. Não há montanha que não possam mover, nem obstáculo que não possam esmagar. Comecemos com um dos monstros mais grandes já construídos sobre rodas, o Caterpillar 797F, o caminhão de mineração mais colossal do mundo. Pesa 687 toneladas quando está carregado e mede mais de 8 metros de altura. Seu motor diesel de 4.000 cavalos de potência consome 1.300 litros de combustível por hora, mas em troca pode transportar 400 toneladas de rocha. Cada pneu custa mais de $40.000 e mede o mesmo que um andar inteiro de um prédio. Para subir a cabine, o operador leva quase 1 minuto. Quando liga, o som do motor faz a terra vibrar a 300 metros de distância. Não há estrada que o aguente, nem ladeira que o detenha. É a definição de poder bruto, uma montanha sobre rodas. No norte da Suécia, outra besta reina no terreno gelado. O Volvo A60H Articulated Hauler. Com capacidade de carga de 55 toneladas e tração integral, pode subir inclinações de 45 graus cobertas de gelo sem perder aderência. Seu chassi articulado permite que o veículo se dobre em dois como uma serpente de aço, adaptando-se a qualquer terreno. Seu sistema de suspensão ativa mantém a cabine nivelada mesmo quando as rodas traseiras estão vários metros acima. Não há barro, neve ou rocha que o pare. O A60H não avança, domina. Na Austrália, onde as minas de ferro se estendem até o horizonte, os gigantes já não precisam de motoristas. O Komatsu 980E5 é um caminhão de mineração autônomo, guiado por GPS e sensores LiDAR. Seu sistema de inteligência artificial analisa em tempo real a inclinação do terreno, a distância de outros veículos e o peso da carga. Opera dia e noite sem descanso, com precisão milimétrica. Em 2023, mais de 400 unidades já trabalhavam sem humanos ao volante. Dos escritórios, engenheiros observam em telas como uma frota completa de colossos se move sozinha. A mineração moderna já não ruge com homens, e sim com algoritmos. No terreno militar, a combinação entre blindagem e potência alcança níveis descomunais. O T-14 Armata russo é o tanque mais avançado do mundo. Seu canhão de 125 mm pode disparar projéteis hipersônicos a 2 km por segundo e sua torre é completamente automatizada. O operador jamais precisa pôr a cabeça para fora. Sua blindagem reativa pode detectar projéteis inimigos e detoná-los antes do impacto. Mas sua verdadeira arma é o cérebro, um sistema de inteligência artificial que analisa ameaças, calcula trajetórias e ajusta o disparo sem intervenção humana. O T-14 não atira, decide. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos desenvolveram seu próprio monstro, o M1A2 Abrams SEP V3, um tanque que combina eletrônica de última geração com a brutalidade do aço. Seu motor de turbina a gás de 1.500 cavalos de potência lhe permite alcançar 70 km/h, um recorde para um veículo de 60 toneladas. Sua blindagem composta pode resistir a impactos diretos de mísseis antitanque. Em seu interior, telas digitais substituem periscópios e o controle de tiro é realizado por laser. Cada disparo é uma equação matemática perfeita. Nos campos de guerra modernos, o Abrams não é apenas um tanque, é uma fortaleza móvel com cérebro. Mas os monstros terrestres não nasceram apenas para a guerra. Nas selvas do Congo, o Le Tourneau L-350, a maior carregadeira frontal do mundo, é uma autêntica lenda. Com 2.300 cavalos de potência e uma pá capaz de levantar 72 toneladas de material em um único movimento, pode encher um caminhão de mineração em menos de 1 minuto. Seu pneu mede 4 metros de diâmetro e sua cabine fica tão alta que se acessa por escadas retráteis. Quando se move, o ar vibra. Vê-la em ação é presenciar um deus mecânico se alimentando de terra. E, se a terra se move, no deserto do Saara ela o faz em outro ritmo. Ali opera a Bagger 288, a maior escavadora já criada pelo ser humano. Construída na Alemanha, mede 240 metros de comprimento, 96 de altura e pesa 13.500 toneladas.
Sua roda de corte de 21 metros pode remover 240 mil metros cúbicos de terra por dia. Seu sistema elétrico requer a mesma energia que uma pequena cidade. Mas o mais impressionante é sua mobilidade. Pode avançar sobre esteiras de aço, movendo seu próprio peso colossal sem afundar. Cada vez que entra em uma mina, parece um prédio que decidiu caminhar. A Bagger 288 não cava, devora. Na América do Sul, o transporte extremo tem seu próprio rei. O Goldhofer STZ VP Modular Transporter pode mover reatores nucleares, turbinas ou vagões inteiros de trem. Cada módulo tem 16 rodas hidráulicas independentes e pode ser combinado com outros para criar plataformas de centenas de metros. Essas máquinas viajam a passo lento, mas cada metro percorrido equivale a toneladas de engenharia em movimento. Um único erro de equilíbrio poderia tombar uma carga de milhões de dólares. Mover um monstro exige outro monstro, e nos terrenos mais selvagens do planeta, o Sherp Pro XT demonstra que nem tudo o que é colossal precisa ser gigantesco. Esse pequeno veículo anfíbio russo, com pneus de 1,7 metro, pode subir escadas, flutuar sobre a água e sair de pântanos sem ajuda. Seu design hermético e seu sistema de pressão variável nos pneus lhe permitem atravessar terrenos onde até tanques ficam presos. É o símbolo perfeito da nova geração de máquinas extremas, compactas, inteligentes e quase indestrutíveis. O Sherp não conquista com força, e sim com astúcia. Mas mesmo com toda essa potência, a mensagem final é clara. O ser humano criou máquinas que podem mover montanhas, cruzar oceanos e voar ao espaço. Mas a linha entre progresso e perigo continua tênue, porque quando uma dessas máquinas falha, não é apenas o trabalho que para, é o mundo. Estas são as máquinas que definem nossa era, enormes, brilhantes, temíveis, símbolos de uma humanidade que nunca se conforma, que sempre busca mais, que sempre empurra o limite. Embora às vezes ao fazê-lo, olhe para o abismo e veja refletida sua própria ambição.